Olá pessoal, nessa aula de manutenção básica, nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas de software. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre os problemas de software, os problemas causados por aplicativos, problemas causados por vírus, problemas causados por drivers, problemas com o sistema operacional e problemas envolvendo os arquivos. E na segunda parte da aula a gente vai falar sobre umas dicas de manutenção de software e de manutenção em geral. A gente vai demonstrar uma ferramenta aí, simulador de defeitos, um de montagem virtual de computadores, alguns sites que a gente pode usar para pesquisar e tal. E a gente vai mostrar também um tutorial para fazer alguns procedimentos lá de restauração do sistema, clonagem de disco e backup. Então a gente vai falar aqui sobre problemas de software. Assim como acontece com hardware, os softwares também apresentam problemas. Os problemas de software podem acontecer no sistema operacional como um todo ou em apenas um programa aplicativo ou algum driver do dispositivo. Para resolver problemas de software, dependendo do tipo de problema, podemos refazer uma determinada configuração, atualizar o sistema ou programa, reinstalar o programa ou driver ou formatar o computador e reinstalar o sistema operacional. Então, no básico, as soluções de hardware envolvem isso. A desinstalação e instalação novamente do programa com defeito, mesmo se for o sistema operacional, ou a simples atualização do sistema, ou refazer uma configuração que foi feita incorretamente e a gente refaz ela de maneira correta. Vou falar sobre alguns problemas de aplicativos, por exemplo. Problema 1. Incompatibilidade entre o software aplicativo e o sistema operacional. Normalmente é quando a gente está tentando instalar alguma versão diferente do aplicativo e não é compatível com a versão que você está usando no sistema operacional. Por exemplo, se eu estiver tentando instalar a versão 64 bits de um aplicativo e eu estou usando o sistema de 32, não vai funcionar. Ou a questão de versão de produto mesmo. Se eu tiver um programa que funcionava até o XP, eu posso tentar instalar no Windows 7 e não funcionar. Então, qual é a solução? Procurar a versão específica para o sistema que eu tenho. Se eu tenho o Windows 8, eu tenho que procurar um aplicativo que é compatível com o Windows 8. E se a questão for de 32 bits ou 64, o ideal é você instalar, mesmo se você tem um sistema de 64 bits, você pode instalar a versão 32 que é compatível. Porém, o contrário não dá certo. Se tiver uma versão de 64, você não consegue instalar em um sistema operacional de 32 bits. Ou então, se o sistema não existe uma versão do programa exatamente que você está procurando, você pode procurar um programa semelhante. Então, pode ser, por exemplo, o OpenOffice. Tem o Word, por exemplo, que funciona só no Windows. Se você tiver com uma versão do Linux, você vai ter que instalar o OpenOffice, que é um programa semelhante, porque a Microsoft não tem uma versão específica para Linux. Outro problema que pode acontecer é a questão dos requisitos mínimos de hardware e de software que um programa pode ter. Então, se eu tiver incompatibilidade entre o software aplicativo e o hardware. Então, se um programa lá específico só roda com no mínimo 2 GB de memória, eu não consigo instalar isso em um computador que só tem 1 GB ou 512. Então, no caso, a especificação de hardware impede de instalar esse sistema. Então, eu vou ter que fazer um upgrade de minha máquina e colocar mais memória ou procurar um sistema mais leve, compatível com a minha configuração. Então, a gente pode ter essas alternativas aí com a questão de compatibilidade de hardware. Ou o programa é muito pesado para a máquina que você tem, ou você vai ter que melhorar a máquina que você tem, ou procurar uma versão mais leve, com uma especificação mais compatível com o hardware que você tem. Outro exemplo de problema com o aplicativo que a gente pode enfrentar é quando não é possível instalar um aplicativo para ver outro instalado que impossibilita a instalação do mesmo. Então, sem desinstalar o software com problema. Só que às vezes esse processo precisa ser feito manualmente, porque o software está com realmente problema, então aquelas ferramentas de instalação automática, o painel de controle, às vezes não conseguem desinstalar a ferramenta. Então, você tem que usar algum programa lá para poder remover do registro, desinstalar um tanto de serviço, às vezes dá muito trabalho. Um exemplo clássico pode ser essa instalação de um aplicativo impedindo o outro,
é se você tem um computador novo que já vem com a licença do antivírus. Só que aí, quando essa licença expira, você precisa instalar o antivírus que veio e instalar um novo. Se você tentar simplesmente instalar o antivírus sem remover o primeiro, vai ter conflito de dois antivírus na máquina. Então você vai ter que remover o primeiro antes de instalar um novo. Então isso aí, às vezes, é um processo um pouco mais árduo e feito manualmente. Outro problema que pode acontecer é que não é possível instalar um aplicativo por falta de outro instalado, que é solicitado pela instalação. No caso, é quando um aplicativo precisa de outro. Algumas versões, alguns programas, ele tem alguns requisitos de software também que precisa ser instalado. Alguma versão específica do sistema operacional, algum SysPack lá de atualização do Windows necessária, algumas tarefas disso. Então a gente tem que ver os requisitos do software e instalar aquele aplicativo lá. Alguns, esses pré-requisitos já são, porque não funciona sem, o próprio instalador do programa já sugere. Mas tem outros que você tem que procurar e instalar esse pré-requisito, esse software específico, antes de instalar o software inicial que você está querendo usar. Outro problema de software que acontece muitas vezes, que a gente enfrenta aí, é o problema com vírus. Então o vírus acaba causando defeitos de operação da máquina, tais como reinicialização, travamento, perda de arquivo, etc. Então quais são os passos que a gente precisa para resolver o problema de vírus? Verificar os arquivos com o software antivírus e spyware e tentar desinfectar os arquivos. Então, com o antivírus a gente executa e tenta resolver o problema. Caso o antivírus não consiga e você consiga identificar qual o arquivo com problema, você vai excluir manualmente o programa ou o arquivo com vírus. Às vezes o vírus executa junto com o sistema operacional, então como um aplicativo lá, algum serviço específico. Então você não consegue excluir porque ele está sendo utilizado. Então, uma alternativa é executar o antivírus em modo de segurança. Então, quando estiver durante a fase de boot, você aperta F8, vai ter uma tela preta com várias opções, você seleciona um modo de segurança. Aí, a partir disso, você vai carregar o Windows apenas com o estritamente necessário, só os drivers do sistema mesmo e alguns serviços básicos. E aí você vai conseguir executar o antivírus e tentar remover esse arquivo. Outra situação também é agendar um escaneamento de vírus durante o boot. Então, justamente também para tentar fazer essa checagem de acesso aos arquivos aí durante o boot, antes do sistema operacional carregar, o antivírus consegue ter acesso a todos os arquivos e eventualmente conseguir excluir esse arquivo que está com vírus. E em último caso, a gente vai ter que realmente fazer backup dos arquivos pessoais, se a gente conseguir ter certeza que eles não foram contaminados com vírus, e depois formatar e reinstalação do sistema. Porque às vezes o vírus está bem instalado, vamos dizer assim, e não tem forma nenhuma do antivírus conseguir excluir e resolver o problema do sistema. Então a gente vai ter que realmente formatar e instalar o sistema operacional novamente. Só que a gente precisa checar esses arquivos aí que a gente for fazer backup também, para ver se nenhum deles está com vírus. Senão não vai adiantar nada. A gente vai fazer backup dos vírus também. A gente vai falar sobre os arquivos. Então, algum problema que pode acontecer é acúmulo de arquivos temporários, normalmente gerado por acesso à internet. Então, qual a solução? Executar as ferramentas de software disponíveis para a exclusão desses dados e de outros arquivos necessários. Exemplos são a limpeza de disco no Windows, a exclusão dos históricos e dados do navegador de internet, exclusão das atualizações do sistema, esvaziar a lixeira e alguns programas como CCleaner, que faz limpeza de registro de chaves de programa desinstalado e exclui suas pastas e faz várias limpezas aí desses arquivos necessários que atrapalham o desempenho do sistema. Outro problema de software que acontece são os drivers. Por exemplo, você tem um dispositivo que parou de funcionar ou simplesmente nunca funcionou depois que você instalou o sistema operacional. Então, para a gente detectar isso, a gente pode ir lá verificar no gerenciador de dispositivos do Windows. Se tiver algum driver faltando, vai ter o sinal de interrogação. Ou com algum problema, aí vai ter um sinal de exclamação. Aí, no caso, a gente escolhe esse driver e manda desinstalar
ou atualizar o driver e pesquisar na internet se o driver correto para o dispositivo. Se o programa ou dispositivo estava funcionando anteriormente e parou de funcionar, é possível a gente usar a restauração do sistema para voltar um sistema a um ponto salvo anteriormente, ou seja, de acordo com a data e alguma tarefa que foi feita no sistema. Aí você volta para a época onde o dispositivo estava funcionando. Então, uma das boas ferramentas que a gente recomenda quando dá problema de driver, e outros problemas também com software, alguma coisa assim, é o uso de restauração do sistema. Normalmente, o Windows já cria alguns pontos de restauração de acordo com alguma tarefa. Então, algum software, por exemplo, como antivírus ou atualização do sistema, o Windows sempre cria um ponto de restauração antes da instalação do programa. Porque se esse programa vier a falhar, você consegue retornar a um ponto onde o sistema estava estável e funcionava antes da instalação desse programa. Mas normalmente, quando se trata de drivers, você pode resolver o problema com essa instalação do sistema. Pode ser que alguma atualização do Windows lá, que às vezes inclui uma atualização do próprio driver, pode ter deixado o sistema sem funcionar. Ou, de fato, pode ser que o driver instalado é incorreto, ou a versão não está faltando algum arquivo, um driver incompleto. Então, o correto é você pesquisar na internet o software que você está procurando, realmente o nome do dispositivo, ir no site do fabricante e baixar a versão do driver para aquele sistema operacional seu, específico. E testar e se realmente o sistema voltou a funcionar. Normalmente acontece isso com drive de impressoras e outros dispositivos aí, que às vezes, por atualização ou por algum efeito aí, acaba corrompendo e você tem que instalar novamente. Ou durante a instalação do sistema operacional você esqueceu de instalar e quando você for usar o dispositivo percebeu que não tinha um drive. Foi tentar usar e não conseguiu. Vai falar aqui sobre o problema do sistema operacional. Então pode acontecer que o sistema operacional não inicia ou falha durante o boot e fica reiniciando o tempo todo. A gente chama esse problema, por exemplo, de loop infinito, que fica sempre em loop, ou seja, sempre fazer a mesma tarefa o tempo todo. Uma solução é executar a ferramenta de checagem de disco, que é o check disk do DVD de instalação do Windows. A gente vai mostrar esse procedimento durante o tutorial no final da aula. Mas a gente pode resumir aqui que a gente coloca o CD de instalação do Windows, vai nas opções lá de reparar o computador, e dentro da opção lá tem o prompt de comando. Aí vai perguntar qual é a partição onde o Windows está instalado e a senha do administrador, se tiver. Aí a gente vai digitar o comando chkdsk barra algum parâmetro lá para poder fazer essa recuperação. Normalmente um vírus ataca e o sistema acaba perdendo alguma referência de inicialização ou até o sistema de arquivo fica meio corrompido. Com essa ferramenta checkdisk ele consegue recuperar esse tipo de erro sem necessidade de reinstalar o sistema operacional, simplesmente reconfigurando os arquivos. Ou, se esse procedimento não funcionar, a gente vai ter que realmente reinstalar o sistema operacional. Como a gente viu lá, tem a necessidade de fazer backup dos dados, então a gente pode utilizar um Live CD, ou o próprio CD de instalação do Windows, acessar o HD e fazer backup dos arquivos, e depois disso, se já tiver garantido que você copiou os arquivos pessoais, você pode formatar a partição e reinstalar o sistema operacional. Os problemas com o sistema operacional são os mais complexos de se entender. Por ser o software principal do computador e controlar todos os hardwares e programas, assim, problemas com esses componentes afetam direta e indiretamente o funcionamento normal do sistema. Então, um problema num aplicativo vai gerar mensagem de erro. Um problema num driver vai gerar mensagem de erro. E algum problema no próprio sistema operacional também. Então, como identificar que realmente aquele problema é do sistema operacional, de um aplicativo ou de um driver e de um dispositivo que está apresentando problema. Então, para ter certeza, a gente passou algumas rotinas aqui de como descartar e isolar se realmente o problema é do sistema operacional no aplicativo ou em algum hardware. Primeiro,
Não é aplicativo. Se apenas um aplicativo apresenta problema, podemos descartar os demais, softwares, inclusive sistema operacional. Se só abrir um determinado programa está apresentando problema, o problema é naquele programa e não nos outros. Se for no driver ou hardware, se o problema acontecer apenas quando tentamos utilizar um hardware específico e ele apresentar problema, podemos excluir os demais. Da mesma forma, você consegue isolar o problema. Se realmente só quando for tentar imprimir dá problema, o problema deve ser no drive ou na própria impressora. Ou no teclado, se eu digito uma tecla e não está faltando, o problema não está saindo uma tecla, pode ser que aquela tecla tenha um problema, não é o sistema operacional. Porém, se os problemas acontecem com vários elementos aleatoriamente, a causa pode ser o sistema operacional. Se independente se eu estou abro um navegador de internet, dá problema. Beleza, eu fecho. Se eu for mexer no Word, vai dar problema também. Se eu mexo com outro aplicativo de música, está dando problema, então eu vou conseguir. Na verdade, o problema não está em um só aplicativo, está na base. Então, provavelmente é o sistema operacional que está com algum problema, já que aplicativos totalmente diferentes estão apresentando problema durante o uso. Da mesma forma o hardware, se não está caindo na internet, porque não está, a placa de rede está dando problema. Aí você tenta imprimir na porta USB e não está funcionando. Então provavelmente é o sistema operacional que está corrompido. Então a gente só consegue, se o problema for isolado, sem testar cada aplicativo individualmente e detectar que o problema é apenas em um, o problema está naquele aplicativo. Cabe a gente desinstalá-lo e instalar novamente. O drive da mesma forma. Se a gente estiver utilizando algum hardware e só ele apresentar problema, o problema é no hardware. Porém, se acontecer problemas diversos, em várias coisas ao mesmo tempo, desde programas que não estão relacionados, então provavelmente o problema é no sistema operacional. Quais seriam as principais causas que geram problema no sistema operacional? Então, pode ser vírus e programa malicioso, ou seja, a natureza do vírus é atacar o desempenho do sistema, travando, gerando um erro, reiniciando o sistema. Então, normalmente pode ser problema de vírus. Falha no disco rígido. Em caso de falha no HD, o sistema não consegue salvar ou acessar alguns dados necessários para seu funcionamento e por isso acaba apresentando problemas. Ou até mesmo o próprio sistema. Falha de energia pode fazer com que o sistema desligue de forma brusca e não salve corretamente arquivos de configuração e esse acaba corrompido. Muitas vezes um pico de energia, quando você vai ligar o computador, o sistema está corrompido e você não consegue utilizar. O sistema operacional corrompeu. Até mesmo as atualizações de segurança podem gerar configurações erradas que fazem com que o sistema apresente problemas. Aconteceu recente, acho que no ano passado, no ano retrasado, teve uma atualização do Windows que já está automaticamente gerando tela azul nas máquinas. Quem sabia um pouquinho como é que usa a restauração do sistema conseguiu voltar ao sistema antes daquela atualização problemática. Mas teve muita gente que teve que realmente formatar o computador por causa de uma atualização do próprio Windows. Então, mesmo que uma atualização de segurança, mas às vezes ela pode entrar em conflito com algum programa que você usa e acaba gerando inconsistência e corrompendo o sistema de arquivo. Ou alguns programas aplicativos fazem várias modificações no sistema. Algumas dessas podem gerar problemas. Então, quando você está instalando muito aplicativo aí, pode ser até vírus disfarçado de algum aplicativo tranquilo, um joguinho, uma proteção de tela, e acaba corrompendo o sistema operacional. Então, as principais causas que a gente pensou aqui, ou pode ser falha no HD, ou vírus mesmo, ou algum programa com funcionamento incorreto, ou inapropriado, desde que seja a atualização de segurança até um aplicativo. Então, a gente vai passar aqui algumas medidas para a gente evitar ou solucionar problemas com o sistema operacional. Então, como para evitar, a gente pode ter questão de manutenção preventiva de problemas de sistemas operacionais. Pode ser manter o sistema, programa e antivírus sempre atualizados. Para evitar perda de arquivo, a gente pode configurar uma rotina de backup automático ou fazer manualmente, salvando os arquivos em um local diferente de onde o sistema operacional está instalado. Na rede, a gente tem opções aí de salvar na nuvem e outras formas.
a maneira corretiva, ou seja, se acontecer um problema no sistema operacional, como a gente corrige, tem uma forma sem perder os arquivos, sem risco de perder os arquivos, que é justamente utilizando as próprias ferramentas que o sistema tem para recuperar, que é a restauração do sistema por ponto de restauração. Ou simplesmente reinstalar o sistema operacional, mas sem a opção de formatação, que é onde acontece o risco de apagar os arquivos. Isso não é uma dica muito recomendável, mas é só em situações onde você não tem local para fazer backup, não tem como copiar esse arquivo para outro local. Aí você acaba fazendo simplesmente essa reinstalação, que seria a atualização do sistema lá. Ele vai atualizar, substituir os arquivos da versão anterior que teve problema e vai instalar o Windows novamente. Já as situações lá que tem risco de perder arquivos seria a restauração do sistema por meio de imagem completa do computador. Isso aí é semelhante ao que a gente tem nos notebooks, que já vem com imagem de restauração, de fábrica. Aí, quando o sistema seu já tiver, que você instalou muita coisa, já está dando problema, aí você quer restaurar, ele vai voltar para o mesmo estado no dia que você comprou e chegou na sua casa. O problema é que ele vai voltar justamente às configurações exatamente como estava. Então, pode ser que alguma partição que você cria, backup, ele vai apagar tudo e voltar exatamente da forma que estava. Então, pode acontecer o problema de perder os arquivos se não for feito o backup. E o tradicional, que a gente sempre acaba fazendo, que é a formatação e reinstalação do sistema operacional. Então, a gente está frisando aí uma observação. A cópia dos arquivos pessoais é recomendada sempre que for feita alguma reinstalação do sistema operacional, justamente para evitar esse problema de perda de dados pessoais. Com relação a programas, algumas coisas assim, a gente sempre consegue instalar novamente. Então, o risco de apagar o programa não é muito preocupante. A situação é justamente arquivo pessoal, porque aquele arquivo, por exemplo, uma monografia, um trabalho que você tem que entregar, é de sua autoria, só tem aquela cópia que você fez lá, que você estiver usando. Se você não tiver uma cópia em nenhum outro lugar, se perder aquilo ali, você vai ter que fazer tudo novamente, que não é recomendável. Então, a gente sempre puder, mantenha uma cópia no e-mail, utilize esses serviços de nuvem. O arquivo importante é sempre tem mais de um lugar. Porque, como diz um velho ditado aí da informática, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Porque a chance de falhar sempre vai acontecer. Então, você não pode ser pego desprevenido. Então, sempre ideal manter os dados salvos em mais de um local. Pendrive não é local de backup. Normalmente você usa o pendrive para transportar os arquivos de um lugar para o outro. Você não pode ter exclusivamente os arquivos salvos em pendrive, porque ele também tem risco de queimar e você pode perder seus dados. Então, você pode deixar uma cópia no computador, que você vai editar e mexer. Eventualmente, se você precisar imprimir e mandar para algum lugar, você manda por e-mail ou armazena no pendrive. Mas nunca exclusivamente no pendrive e evitar também exclusivamente só no computador. Pode ser que o computador também pode dar problema. No geral, problemas em aplicativo e drive geralmente comprometem parcialmente o funcionamento do sistema. As soluções, como a gente já explicou aí, seria restauração do sistema por ponto de restauração. Sempre que um drive vai ser instalado, o sistema cria um ponto de restauração antes. Você vai poder fazer a instalação dos aplicativos ou drive com problema. Em caso de aplicativo, nem sempre o ponto de restauração é criado. Às vezes, eles recomendam que você crie manualmente. Você desinstala e reinstala de novo o aplicativo correto e vê se realmente só a reinstalação normalmente já resolve os problemas, tanto com o drive como o aplicativo. Que pode ser que algum arquivo corrompeu, alguma coisa assim. Mas ele não compromete o uso total do computador, simplesmente atrapalha, que vai ter mensagem, você precisa daquele aplicativo para abrir algum programa, por exemplo, e ele não vai estar funcionando. Já os problemas que envolvem o próprio sistema operacional ou alguns tipos específicos de driver, geralmente comprometem totalmente o funcionamento do sistema.
Ou seja, dá aquela tela lá, dá pau durante o boot, você não consegue carregar o sistema operacional, dá um erro na tela preta ainda durante estar carregando o sistema, falta de arquivo ou alguma tela azul, alguma forma que impede você usar o computador, porque sempre o sistema operacional vai estar com aquela falha lá que impede ele de continuar. Então, normalmente, você tem essas opções para resolver esse tipo de problema. Restauração do sistema por ponto de restauração no modo de segurança. Como a gente comentou, se um driver tiver com problema, pode ser que ele não seja carregado no modo de segurança. Aí a gente vai conseguir carregar o sistema com os módulos principais e desabilitar esse driver ou desinstalá-lo e reiniciar o sistema normalmente. Ou utilizar as ferramentas de reparação disponíveis no próprio DVD de instalação do Windows. Ou aquela recomendação lá de você reinstalar o sistema operacional substituindo os arquivos, simplesmente substituindo os arquivos da instalação e não formatando e reinstalando. Você vai simplesmente instalar por cima, apagando os arquivos do sistema operacional, mas os seus arquivos pessoais vão estar preservados. Ou, de fato, que a solução mais tomada é realmente, após o backup, você formata os dados e reinstala o sistema operacional normalmente. A gente acabou falando um pouco mais sobre os procedimentos no sistema operacional Windows, por ser o padrão de mercado, é o que a gente mais lida com ele no dia a dia. Porém, a gente vai falar um pouco também como seria a solução de problemas em sistemas Linux. Os problemas em sistemas Linux são menos frequentes do que nos sistemas Windows, pois eles são mais estáveis. Porém, os procedimentos são mais complexos e dependem da distribuição utilizada. Como a gente falou, cada versão, vamos dizer assim, cada dispositivo do sistema operacional do Linux é chamado de distribuição. E tem algumas distribuições pais, que mantêm o padrão em outras distribuições derivadas, que a gente chama. Por exemplo, tem o Debian, o Red Hat e o Slake, que são exemplos de distribuições pai, que são as primeiras que foram lançadas. O Ubuntu, por exemplo, vem derivado do Debian. Aí muda um pouquinho o local dos arquivos de configuração, alguns comandos, alguns programas, alguns pacotes, no caso, são diferentes para cada distribuição. Então, mas no geral, a gente vai tentar fazer uma analogia do que a gente fez com o sistema operacional Windows para resolver algum problema no sistema operacional Linux. Se tiver algum problema com o aplicativo ou driver com problema, a gente vai lá e tenta desinstalar e verificar se está instalada a versão, desinstala o driver com problema e verificar se aquela versão ou uma outra que você encontrou é realmente a correta do seu sistema. No Linux tem muita comunidade aí, o próprio distribuição tem os fóruns pessoais lá de todo mundo que apresentou problema, comunidade, alguns têm até suporte. Você pode entrar em contato com eles e ver se tem a versão do driver que você necessita. Ou se tiver algum problema no sistema operacional, mesma recomendação. Faz backup dos dados, que a gente viu lá, onde ficam os principais diretórios no Linux, lá onde ficam os arquivos pessoais, por exemplo, e depois reinstala o sistema.